Bom, então a questão 58 está falando assim: qual deve ser o contradomínio de f de x, definida em R asterisco, para que f de x seja inversível? Bom, então primeiro eu queria falar o que significa que f de x está definida em R asterisco. Significa que essa função só é definida para os números reais, excluindo zero. Então, tem 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 7, mas não pode ter o zero. Por quê? Porque se você for olhar para essa função, eles olharam e perceberam que aqui nessa função tinha uma divisão por x. Então, tem a divisão e tem um x aqui embaixo, né? E toda vez que tem uma divisão por x, eu tenho que me certificar que o x é diferente de zero. Então, porque senão fica, né? 2 menos 0 dividido por 0. Pronto. Se eu colocar o zero, fica dividido por 0. Então, está falando que essa função está definida para todos os números que existem com um asterisco. E esse asterisco significa exclua o zero. Enfim, e a gente quer saber se qual é o contradomínio para que essa função seja inversível. E aí eu escrevi, então, a segunda coisa que eu vou explicar, o que é uma função inversível. Uma função inversível é uma função bijetora. Significa que ela é injetora e sobrejetora. Aí eu coloquei aqui para relembrar, vou colocar um E. E vamos relembrar o que é a injetora. Bom, a gente tem o domínio e a gente tem a imagem. O domínio são os números antes, a imagem são os números depois. Então, aqui entra um número e sai, né, outro número. Então, quando a função é injetora, a imagem, então a gente está falando da imagem, essa aqui, a imagem não tem números repetidos. Então, por exemplo, não tem duas vezes o número 7. Então, finge, o 2 vira 7 e o 3 viram 7. Isso não acontece na função injetora, porque não vai ter nada repetido na imagem. E o que é? Então, é sobre a imagem, né? Peraí. E o que é a função sobrejetora? A função sobrejetora já está falando de outra coisa, está falando de contradomínio. E está falando que a sobrejetora tem um contradomínio satisfeito. E o que é o contradomínio? Contradomínio é os números que você quer conseguir. Então, eu coloquei aqui, né? Finge que você quer conseguir os números 2, 3 e 6. E aí a gente tem que ver na imagem quais são os números que a gente realmente conseguiu. Aí eu vou olhar e vejo, foi 2, 3 e 6. Então, os números que eu queria, eu realmente consegui. Então, o contradomínio está feliz. E como eu posso dizer isso matematicamente? Coloquei aqui. Eu posso dizer que o contradomínio é igual à imagem. Os dois são iguais. Eu pensei em uma coisa e saiu exatamente igual como eu tinha pensado. Então, eles são iguais. E aí, na questão, está falando assim, qual deve ser, eu coloquei em verde aqui, o contradomínio de f de x para que ela seja inversível. Então, a gente está pensando em checar se ela é injetora ou sobrejetora. A gente está pensando em checar se ela é sobrejetora, né? Porque está falando de contradomínio. E quando fala de contradomínio, a gente está falando de sobrejetora. Para ver se é injetora, não é necessário o contradomínio. A gente só tem que ver, só tem que analisar a imagem, os números que apareceram e ver se não tem nenhum repetido. Então, pensando nisso, eu tenho então que me certificar, né, que f de x aqui é sobrejetora. E para isso, então, eu tenho que me certificar que o contradomínio é igual à imagem. Então, qual deve ser o contradomínio de f de x, definida em R asterisco, para que f de x seja inversível? Aqui está a resposta. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Só que então a gente vai ter que
descobrir, então, qual que é a imagem. E aí, como que eu faço isso? Eu vou escrever aqui. F de x é igual a 2 menos x dividido por x. E como que eu poderia descobrir qual é a imagem? Tem dois jeitos. O primeiro é eu testar todos os números que existem, tirando zero e anotando um por um. Então, coloco 1 e vejo o que sai. Coloco 2 e vejo o que sai. Mas isso ia demorar muito. Então, tem um jeito um pouco melhor de fazer isso, que é encontrando o domínio da função inversa. Então, peraí que eu já vou explicar. Domínio da função inversa. Então, eu vou escrever assim, f a menos 1 de x. E o domínio é algo que a gente sempre consegue achar com facilidade, assim. Então, encontrar a imagem através do domínio é a melhor opção. Então, por que eu estou interessada no domínio da inversa? Para isso, a gente tem que fazer um diagrama aqui para explicar o que é o domínio da inversa. Então, aqui eu tenho o número 2 virando o número 4. Nesse caso, 2 é o domínio e 4 é a imagem. E como que o 2 está virando 4? Bom, ele está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 2 é 4. Mas essa aqui não tem nada de função inversa nisso. Essa aqui é a função normal, f de x. Como que eu consigo a função inversa? Eu tenho que pensar qual que é o inverso de multiplicar por 2. E o inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, o inverso é voltar para trás. Eu ponho aqui dividido por 2. Então, eu posso perceber, deixa eu pôr o risquinho aqui. Eu posso perceber que daqui, da esquerda para a direita, eu estou multiplicando por 2. 2 vezes 2 dá 4. E da direita para a esquerda, eu estou dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. E essa é a função inversa. É a função que faz o inverso, ela volta para trás. Então, seria f a menos 1 de x, voltando para trás, né? E a f de x indo para frente. Então, por que tá isso aqui desenhado? É para a gente entender que a f de x começa nesse ponto e termina nesse ponto. Já a f a menos 1 de x começa nesse ponto e termina nesse ponto. Então, o começo de uma é o final da outra. Então, eu posso dizer que o domínio da f de x é a imagem da f a menos 1 de x. Como assim? Vou escrever aqui. Eu vou escrever a f de x separada da f a menos 1 de x. Então, deixa eu apagar aqui, eu vou desenhar só a f de x, que seria assim. E como seria a f menos 1 de x? Seria a função inversa disso. Então, eu começo com o número 4, termino com o número 2, e aqui a operação é dividir por 2, em vez de multiplicar por 2. E o que é aqui? É o domínio da inversa. Esse aqui é o domínio da normal. Esse aqui é o domínio da inversa. E aqui é a imagem da inversa. E o que a gente pode reparar é que a imagem da inversa a imagem da normal é o domínio da inversa. Então, o último é o primeiro. E o domínio da normal é a imagem da inversa. Então,
Espero que não esteja confuso, mas é tipo assim, o primeiro vira o último e o último vira o primeiro. E aqui em cima, a gente descobriu que eu poderia achar a imagem de f de x através do domínio da função inversa. Então, por que eu posso achar a imagem de f de x através do domínio da função inversa? Tá bom, domínio da função inversa. Então, é o domínio inverso da função inversa. Qual que é o domínio da função inversa? Ah, tá aqui, olha. É esse aqui, o 4. Tá bom. Ah, mas o domínio da função inversa é, na verdade, a imagem da função normal. A imagem da função normal. Então, quando eu termino a função normal, é por onde eu começo a função inversa. Então, eu vou escrever aqui que o domínio... Não, vamos começar pela imagem. A imagem da função normal é igual ao domínio da função inversa. Então, o que eu tenho que achar? Peraí. Isso, tá certo. Então, eu tenho que achar qual é o domínio da função inversa, porque isso equivale à imagem. E a gente quer deixar o contradomínio igual à imagem. Para deixar o contradomínio igual à imagem, eu tenho que descobrir a imagem. E para descobrir a imagem, eu vou descobrir o domínio da inversa. Então, agora, vamos encontrar qual que é o domínio a menos 1. Ou seja, qual que é o domínio da função inversa. E para isso, eu preciso encontrar a função inversa. E para encontrar a função inversa, eu vou começar invertendo toda a equação. Então, primeiro eu vou passar x para lá multiplicando. E fica assim, f de x, aí vezes x, igual a 2 menos x. Aí depois, eu vou passar esse x agora somando. Então, vai ficar f de x vezes x mais x igual a 2. Bom, e agora eu quero que no final fique x igual a alguma coisa, né? Porque na normal tá f de x igual a alguma coisa. Na inversa, eu quero que fique x igual a alguma coisa para mim. E nesse momento, eu tenho 2 x's aqui. Um x aqui e um x aqui, nessa equação. Então, eu vou colocar em evidência para que eles virem somente um x. X. Aí, vezes. O primeiro é vezes f de x. E o segundo é como se estivesse sendo multiplicado por 1, né? 1x. Então, o primeiro é f de x e o segundo 1. Então, f de x mais 1. E aí, se eu fizer a distributiva, eu volto para o que eu tinha antes ali em cima, né? Igual a 2. Aí, continuando a conta aqui, agora eu vou deixar o x sozinho. X igual a 2, passar tudo isso aqui para lá, dividindo, porque estava multiplicando aqui, né? Então, 2 dividido por f de x mais 1. E agora a gente conseguiu a função inversa, só que ela não está escrita do jeito bonitinho, né? Então, para escrever do jeito bonitinho, eu vou colocar aqui f a menos 1 de x é igual a 2 dividido por x mais 1. E agora, o que eu tenho que fazer? Encontrar o domínio da inversa. E qual que é o domínio? O domínio são os números que podem participar da transformação. E aí, eu tenho que ver
tenho que ver que números que podem participar, né? E o que eu vejo? Eu vejo que tem uma divisão por x. Então, eu tenho que me certificar que aqui embaixo não vai ficar zero. Então, que números que não podem participar? Os números que vão deixar aqui embaixo zero. Então, eu tenho que escrever que x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente, passando para lá, né? Tem que ser diferente de menos 1. Então, qual que é o domínio da inversa? Quem que pode participar da transformação? Todos os números, menos o menos 1. Porque se eu colocar menos 1 aqui, fica menos 1 mais 1, que dá 0. Então, eu descubro que o domínio da inversa são todos os números reais, excluindo o menos 1. E o que isso diz para mim? Diz, então, eu vou colocar aqui, né? Bom, o domínio da função normal, a gente viu que são os reais positivos. E o domínio da função inversa, que a gente viu que zero não pode entrar aqui, né? Na função normal. E o domínio da função inversa são, agora completando com o que a gente sabe, são os reais excluindo o menos 1. Então, se o domínio da inversa começa a partir da imagem da normal, eu sei que eles são iguais. Eu sei que a imagem da normal é o domínio da inversa. Então, eu vou escrever aqui, no lugar de imagem, eu vou escrever reais excluindo o menos 1. E como a função inversa vem desse lado para esse lado, eu sei então que ela começa no reais menos 1 e termina no reais asterisco. Então, é o que eu vou escrever ali do outro lado. Começa no reais menos 1 e termina no reais asterisco. Espero que dê para perceber que uma é o inverso da outra. Então, a gente viu que o contradomínio para f de x ser inversível tem que ser igual à imagem de f de x, e a gente acaba de descobrir aqui em cima qual que é a imagem de f de x. Então, aqui está f de x, aqui está a imagem de f de x. Então, deixa eu fazer agora como seria o contradomínio. O contradomínio fica aqui fora e ele quer ficar satisfeito, né? Então, eu vou escrever que o contradomínio são todos os reais, excluindo o número 1. E agora, ele ficou igual à imagem. Então, eu vou escrever a resposta aqui. O contradomínio para f de x ser inversível é contradomínio igual a todos os reais, excluindo o menos 1. Ou você pode escrever por extenso, todos os reais excluindo o menos 1. E essa é a finalização da questão. Então, lembrando, para achar o contradomínio, eu preciso achar a imagem, e para achar a imagem, eu preciso achar o domínio da inversa. Então, eu meio que usei as 3 palavras, contradomínio, imagem e domínio. Usei as 3 palavras para poder encontrar qual que era o contradomínio.